Em algo que esses últimos dias tem falado muito ao meu coração, tenho falado com o Senhor e questionado, não é com Deus, lógico, Deus me livre. Se fizer isso, a minha sanidade mental foi embora. Mas questionado algumas posturas das pessoas na igreja que se dizem que realmente se converteram. Tá? Então eu, meditando na Escritura, e algo falou muito forte, até eu li uma passagem aqui do domingo, né? Cerca lá em Atos, né? Capítulo 1 de Atos. Mas antes disso, vamos orar, tá? Pai, eu quero agradecer a Ti, meu Deus, pela graça dessa noite. Obrigado, Pai, por este povo que aqui está. Obrigado por essa igreja fiel. Eu fico muito feliz, meu Senhor Deus, em ver os Teus servos aqui com os olhos brilhando, Pai, porque eles têm vindo realmente contemplar a Tua face, Te adorar, Senhor, como nós cantamos agora há pouco, porque isso aqui nos sustenta, Pai, a nossa fé. Estamos aqui em adoração ao Senhor. Ouvir a Tua palavra, a Tua voz, meu Deus, também é, Pai, um motivo de adoração. E assim, nessa noite, meu Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, a quem eu falo essa noite, até porque vamos tratar exatamente da Tua pessoa, da terceira pessoa da Trindade, que venha trabalhar no nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, como um servo, instrumento das Tuas mãos. Quem sou eu, Jesus? Porque sem Ti nada eu posso fazer. Sou apenas um vaso da mão do poder, e que o Senhor me use, Pai, conforme seja a Tua vontade. Para isso, Pai, eu abro mão de todo o meu ser, para que o Teu Espírito, Pai, me encher a minha vida e conduzir, Pai, conforme seja a Tua vontade. Por isso, muito obrigado. Nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, lá em Atos, capítulo 1, eu li essa passagem agora domingo, tá? E é uma passagem bastante interessante. Nós vamos meditar nesse estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque, como eu disse, até eu vi um livro, aliás, 2 livros, 3, uma pregação, falando exatamente sobre a questão do Espírito Santo. E tem um livro, é o Deus Esquecido, que é justamente o Espírito Santo. E foi um livro que foi escrito já faz tempo. Mas parece que esse Deus continua esquecido até hoje. Tá? E aí, amados, Jesus aqui, quando ele falou, né, acerca do batismo, para os... Lucas está narrando aqui, para Teófilo, tá certo? Diz que Jesus, ele, quando estava ali sentado com eles, comendo, Jesus deu uma certa ordem para eles. Lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia, eles... Vai deixar aí, enquanto comia, eles... Deu-lhe essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá? Amados, e baseado também nesse texto, né, porque nós temos vários textos aqui voltados à pessoa do Espírito Santo, tanto, claro, de uma forma bem literal, como também de uma forma mais oculta, mas sempre é a pessoa do Espírito Santo, tá? E eu vejo, amados, que é exatamente isso que está faltando na igreja do Senhor Jesus hoje, a liberdade do Espírito Santo. O Espírito Santo agir na vida das pessoas, tá certo? Esses homens, Jesus estava direcionando aqui, deu uma ordem para quem? Ele não deu uma ordem para todo mundo, ele deu uma ordem para os seus discípulos, para aqueles homens que foram escolhidos, tá? A qual o Pai deu o nome a cada um deles, a Jesus, para que ele pudesse escolher. Lembra que Jesus passou com noite em oração até de madrugada? E quando ele desceu, ele escolheu os discípulos? Vai dar certo? Tudo por orientação do Pai, né? E aí, amados, ele está exatamente falando para pessoas específicas. Não é qualquer um que recebe o Espírito Santo.
Tá certo? Entenda isso. Não é qualquer um que recebe o Espírito Santo. Foi para pessoas específicas, a qual Jesus deu essa ordem, e essa ordem foi baseada numa promessa que o Pai tinha dado. Tá com a vovó, minha amiga, aí, sabe, né? Então, você pode ver, amados, que sem o cumprimento dessa promessa, o plano de Jesus falharia. Sem o cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo, não tinha quem pregasse o Evangelho. Tá? Por que eu digo isso? Por quê? Porque exatamente é o ponto crucial em que Jesus está tratando aqui com o discípulo dele. Tá? E vocês veem, amados, que o homem sem o Espírito Santo não tem condição de discernir as coisas de Deus. Você está aqui hoje, amados, por causa da ação do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, nós não temos condição de discernir a palavra de Deus. Tá? E veja como isso é realidade. Quando Jesus falou exatamente sobre a promessa do Pai, sobre a descida do Espírito Santo, o que foi que eles disseram para Jesus? Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o rei a Israel? A visão deles, amado, ainda era terrena. E a descida do Espírito Santo é sobrenatural. É coisa do reino de Deus. Jesus veio para a terra falar exatamente das coisas do reino de Deus. Eles chegaram uma vez e disseram: Senhor, Jesus falando do Pai, falando: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: você não tem visto o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Para vocês verem, amados, que até então esses homens não tinham entendimento acerca do reino de Deus. E até então eu vejo como Jesus teve paciência com esses homens. E aí, quando Jesus fala de coisas espirituais, eles pensam que tal questão espiritual vai resolver coisa terrena. É nesse tempo que vai restaurar, é nesse tempo que o Senhor agora vai nos levantar novamente. Por quê? Porque quantas vezes, amados, o Senhor advertiu Israel, e a Israel foi derrotada. Por causa do quê? Do pecado, da desobediência. Perdeu a sua hegemonia, perdeu a sua autoridade. O Senhor constituiu a nação de Israel como representante de Deus. Foi o que eles fizeram, né? E aí, exatamente nesse tempo, quem era que estava aí no poder? Roma. E eles pensavam, amados, que Jesus veio para causar uma revolução política. Você vê que tem uma cena aqui, não sei se é em Lucas, que eles queriam pegar Jesus para transformar ele num líder político, e Jesus foi saiu de fininho e foi embora. Está lá tratando exatamente sobre isso. Então, mas nós precisamos entender que se essa promessa não se cumprisse, nós não estaríamos aqui hoje. Essa aqui é a realidade. E aí Jesus: não compete vocês saber o tempo e a hora que Deus vai fazer tal coisa, tá? Mas uma coisa eu quero dizer a vocês: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é exatamente, amados, o propósito do plano de Deus. É que o homem revestido com o poder de Deus pudesse realmente realizar a obra dele. Então, não dá, amados, para servir a Deus sem o Espírito Santo. Não dá para adorar a Deus se não tiver o Espírito Santo. E é exatamente isso que nós vamos tratar hoje, tá? E até alguns dias. Porque eu tenho aqui um estudo muito bom. São só 50 páginas, eu trouxe só 9 hoje, né? Para ver se realmente isso entra na nossa cabeça. E conforme a gente vai tratando, tá, dos estudos, eu creio que com certeza o Senhor vai trabalhando aí na vida de vocês, na vida também. Amém? Quem é o Espírito Santo? Qual a sua função? E tudo o que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo. Primeiro, quem é o Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? Porque a gente acaba aqui desassociando e ligando mais a pessoa de Jesus. Jesus, ele já cumpriu o plano dele aqui na terra. Você precisa entender isso. Deus Pai, ele pulou o plano, ele idealizou o plano de redenção da humanidade para que o homem realmente pudesse ser salvo e voltar para Deus.
Jesus veio como instrumento do plano de Deus. Ele executou esse plano aqui na terra, mas é o Espírito Santo que vai aplicar agora esse plano pela qual Jesus executou aqui na face da terra. É o Espírito Santo que vai aplicar esse plano de Deus. Aonde? Na nossa vida. Porque até então tudo estava agindo externamente, mas agora, amados, com a descida do Espírito Santo, a coisa mudou. Agora é internamente. É uma obra interna que só Deus pode realizar e idealizar tal plano, amados, de redenção e de salvação. A gente precisa entender isso. E aí ele começa dizendo que o Pai está no céu, o Filho está à sua direita, Deus está lá na glória dele, e Jesus está assentado à direita de Deus. Amém, irmãos? Amém. Precisamos entender isso. Por quê? Não, mas Jesus disse que não estaria conosco todos os dias na nossa vida. Sim, na pessoa do Espírito Santo. Porque os três são um só. Tá certo? E o Espírito Santo está presente na vida de cada crente. Para ser mais preciso, ele habita na vida de cada salvo por Jesus. Ele é mencionado ao longo da Bíblia, mas muitas vezes de forma subjetiva, como já falei, e de difícil compreender, tá? Mas, no entanto, compreender a natureza e a função do Espírito Santo, ela é fundamental, entenda isso, nunca esqueça disso. Compreender a natureza e a função do Espírito Santo é fundamental para a vida cristã e para a compreensão das verdades bíblicas. Quando você entende uma verdade bíblica, quando você lê a sua Bíblia e ali tem um discernimento sobre aquele texto, você medita, você se maravilha, amados, não bata palma para você, bata palma para o Espírito Santo. Glorifica a Deus, porque um homem sem o Espírito Santo não consegue entender nada. Já vi várias pessoas, amados, ler a Bíblia todinha e a vida continua do mesmo jeito. Meu pai foi um, ele leu a Bíblia toda, aí não aconteceu mais nada, só leu a Bíblia. Então a Bíblia, para quem não tem o Espírito Santo, é um livro qualquer. Ou, dentro da religião, ele pode mistificar isso aqui, né? Mistificar a Bíblia. E acontece isso, né? Tá certo? Acontece como? Eu abro aqui no Salmo 91, e aí eu vai no Salmo e deixo aberta essa Bíblia lá, porque esse Salmo aqui é poderoso. Ele espanta o demônio, tá? Espanta a inveja, e aí vai. Assim como as pessoas pegam e colocam na frente, geralmente é no comércio, e nas prateleiras aqui do comércio, dentro do comércio, tem lá um jarrinho lá, com um pezinho que fizeram, porque não existe, porque o bicho é enterrado na areia, né? Fora de alho. Vocês já viram? Parece uma árvorezinha. Uma flor, um alho. Aquilo não existe, porque o alho dá debaixo da terra, né? Em cima. Se já existiu algum pé, planta uma árvore de alho, eu até agora não vi ainda não, só se não foram fazer. Mas fizeram. Porque aquele bichinho ele se representa, né? Ele vai repreender ali o mal olhado, a inveja do comércio da pessoa. Aí lá fora tem lá outro jarrinho com aquele comigo ninguém pode. Olha o nome da planta. Tal de espada de São, sei lá o que é. Pois é. Aí coloca lá de fora. Do mesmo jeito faz com isso aqui, ó. Isso aqui é o Espírito Santo, meu filho. O resultado é isso, tá? É mistificar a Bíblia. E não tem nada a ver, amados. Vocês estão entendendo? Sim. Amém? Estou caladinho. Então, amados, compreender a natureza do Espírito Santo, de onde ele veio, de onde ele surgiu. É Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele faz parte da Trindade. Então, primeira coisa que precisa entender, o Espírito Santo também é Deus. Nós nos dirigimos a Ele, ao Espírito Santo. Nós glorificamos ao Espírito Santo. Amém? Nós prestamos culto ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus, tá? E a sua função também precisamos entender, porque parece que é isso que a igreja não entende. É que o Espírito Santo tem uma função, ele tem um trabalho a fazer. Mas para que esse trabalho seja feito, nós precisamos, amados, aliás, Deus nos chamou para sermos cooperadores da obra dele.
Então, o Espírito Santo só faz o trabalho dele se a gente cooperar, se a gente entender. Amém? Amém. Ele diz que nesse estudo vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, desde a sua natureza até as suas funções e manifestações. Veremos que o Espírito Santo não é apenas uma força divina impessoal, mas uma pessoa da Trindade, que desempenha um papel vital na vida da igreja e na salvação da humanidade. Por que ele está dizendo que não, o Espírito Santo não é uma força divina? Porque, infelizmente, existe aqui no nosso meio cristão a igreja que é renovada e a que não é renovada. A que diz que é renovada é a que crê no dia de Pentecostes, que crê no poder do Espírito Santo, na manifestação, como o Espírito Santo sendo a pessoa da Trindade. Aqui não é renovada, como eu já conversei com o pastor, até falecido ele é de uma igreja, não é renovada. Eu perguntei ele como é que é. Não, a gente entende que o Espírito Santo é uma luz. Uma luz. Tá? E é assim que eles entendem. Não sei como, né? Não procurei pesquisar ainda a forma desse entendimento que eles têm. Mas exatamente é isso que esse estudo está dizendo. Tá? O Espírito Santo não é apenas uma força divina impessoal, ou seja, não é uma pessoa. Pelo contrário, ele é uma pessoa. E a Bíblia prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Tá certo? Amém? Amém. Ele diz que antes de iniciar esse estudo, né, ele deixa bem claro, primeiro, nós não podemos compreender tudo sobre ele, mas somente aquilo que nos é permitido. Por quê? Porque nós não temos condição de compreender Deus na sua totalidade, porque ele é imensurável. Deus não cabe na cabeça da gente. Então até a palavra teologia, Deus, logia, estudo, não bate, porque não dá para estudar Deus. Só dá para a gente estudar os fenômenos de Deus, a manifestação de Deus, aquilo que ele fez, não a quem ele é. Não dá para a gente estudar. Porque, amados, Deus é imensurável, é transcendental. Amém? Entendemos isso? Amém. Pois não vamos estudar uma pessoa qualquer, mas uma pessoa divina e que não se limita ao conhecimento humano. É verdade. Quem é o Espírito Santo e o que é que ele faz? Primeiro, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Sim, mas também não. Tanto que eu já falei, agora não vale mais perguntar isso. Não ter perguntado no começo. Eu queria saber as respostas, tá? Mas, amados, eu não sei se você pode confirmar, mas pelo que eu vejo, o Espírito Santo é ou não é esquecido na igreja? Você conversa com o Espírito Santo ou conversa com Jesus? Ou fala com Deus? Quando você ora a Deus? Amém. Nós vamos orar. Nós oramos ao Pai. Jesus disse que ele é o único intercessor. Tá? Mas precisamos entender que quem está agora conosco na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Jesus partiu. Jesus foi. Os discípulos ficaram tudo olhando. Deixou luz. Foi-se embora. E agora o Redentor, Israel, que é. Aí o anjo chegou e disse: que Galileus, o que vocês estão de cara para cima? Ele disse: o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu no corpo de carne e osso, Deus materializado, porque ele nasceu, tá? Não foi uma encarnação, ele nasceu. Jesus nasceu, ele foi do embrião. Como é que ele se encarna em um embrião? Então Jesus nasceu ou não nasceu? Nasceu. Ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. E Jesus nasceu. Tá? E esse mesmo Jesus que subiu no corpo, ele vai voltar. Tá vendo? Não vai ser uma alma, vai ser Jesus em carne e osso. Do jeito que ele estava aqui na terra, ele vai voltar. É aí que muita gente vai se surpreender. Talvez da minha acredite. Então, amados,
É exatamente isso que está faltando na nossa vida. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Porque é a pessoa, e essa pessoa tem um trabalho de agora agir na nossa vida. E a ação dele é de nos conduzir. É por isso que muitas vezes eu ia falar um negócio, mas uma voz. E o interessante, amados, que o Espírito Santo de Deus, ele age na vida do crente. Ele se manifesta na vida do crente. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Não vamos também, tá? Engessar a ação do Espírito Santo. Porque a gente não pode fazer isso. Nós estamos engessando Deus. Amados, eu posso garantir uma coisa de Deus. Que Ele não mente, Ele não rouba. O que Ele promete, Ele cumpre. Mas eu não posso limitar o poder de Deus e a ação de Deus. Ele fala com quem Ele quiser. Ele é soberano. Tá certo? Ele fala com quem Ele quiser. E aí, quem é que fala? O Espírito Santo de Deus. Ele tenta falar, ele tenta se expressar, ele está para ajudar, para conduzir. Nós vamos ver isso. Por que eu digo isso? Porque tem uma pessoa que eu conheço, falando com ela no telefone, eu estava em Fortaleza, ela lá de Fortaleza, e ela falando comigo e chorando, porque ele disse: olha, eu preciso ir para Deus, eu preciso ir para a igreja. Não é crente não, tá? E ela dizendo: por quê? Porque, olha, eu estava aqui em casa e de repente, assim, eu ouvi uma voz assim: olha, vá para a minha igreja. E eu procurei, perguntei quem é, abri a porta de fora para ver quem estava falando, não era ninguém. Eu só posso entender que é Deus. Não é nem antes. Mas aí, ó, até essa situação eu compreendo. É um ímpio. Não tem intimidade com Deus. Não tem um relacionamento com Deus. Mas a pessoa que se diz servo de Deus, crente, no Senhor, que vai para a igreja, que vai para o culto de oração, que supostamente leu a Bíblia, ainda tem dúvida quando o Espírito Santo fala. O que está vendo, amados? E é exatamente isso. É uma igreja que caminha sem o Espírito Santo. Não tem condição, nós vamos ver aqui nesse estudo. Não dá, amados. É uma obra sem Deus. E uma obra cheia de um homem, um ímpio, uma pessoa que não conhece a Deus. Eu entendo que ele tem essa dúvida, eu fico procurando nele. Mas o crente servo, salvo em Cristo Jesus, amados. Eu posso falar de mim mesmo. Eu falo de mim mesmo, testemunho, agora me lembrei muito bem. Estava na igreja. Estava começando a ir na igreja. E eu estava até com o meu filho Isaac no braço, recém-nascido ali, alguns mesinhos. E eu me lembro, num dos bancos lá da igreja, e o pastor estava pregando com um daquele naquela parede lá do outro lado. E eu com o meu filho aqui. E ele pregando, eu nem conhecia. Esse pastor hoje que está lá, meu pastor. Eu não conhecia, não entendia direito as coisas da igreja, estava começando aí. Eu cheguei lá e fiquei olhando para as paredes. Rapaz, as paredes que não tem nada, na igreja católica tem santo para todo canto, na igreja de crente não tem, né? E aí eu olhando, uma voz falou comigo, estava aqui do meu lado. Ele estava do lado direito, viu? Não era da esquerda não. Porque da esquerda não dá certo não. Estou brincando, tanto faz, né? É porque até aqui na Bíblia, né? Da esquerda vamos, não sei. Doido é quem faz parte da esquerda, né? Mas eu sou esquerda. Tá bom? Escreve. E aí, amados, essa voz estava aqui. E ela disse assim para mim: o seu lugar não vai ser aqui nesse banco. O seu lugar vai ser lá na frente. Eu fiquei sem entender. Primeiro que eu olhei e não vi ninguém. Segundo que eu não sabia porque que ele não ia me querer lá na frente. Hoje eu entendo. Está aqui lá na frente. Mas até então eu não tinha intimidade com Deus. Eu estava sendo gerado. Gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Mas é isso que eu não entendo. Nessa época eu não tinha entendimento. Mas agora, como é que eu vou duvidar da voz do Espírito Santo? Só pode acontecer uma coisa.
eu não tenho intimidade. Porque quando você tem intimidade com alguém, você conhece até o arrastado do chinelo. Não é não? Porque eu sei. Ele está aqui assim, minha irmã aqui, lá minha irmã tal. Está num modo de caminhar mais rápido, mais devagar, ou arrastar chinelo. Eu sei. Por quê? Porque eu conheço. Porque eu tenho intimidade. Aí, amados, quando eu não conheço, não tenho intimidade, eu não reconheço a voz. Ah, era tu mesmo, fulano? Diz aí que eu nem reconheci tua voz. Não é não? É, amados. Então eu só posso, amados, ter exatamente esse entendimento de que a igreja não tem intimidade com o Espírito Santo. Mesmo sendo crente. Salvo em Jesus Cristo. Tá certo? Amém? Amém. Então, quem é o Espírito Santo e o que é que ele faz? Ele é uma pessoa divina, tá? Botou uma palavra aqui meio difícil, co-igual, ou seja, igual com, né? Tá certo? E consubstancial, ou seja, na mesma substância, com o Pai e com o Filho. Esse é o Espírito Santo. É a mesma pessoa de Deus, tá? Lá em João 14,16, abra a Bíblia aí, nós vamos trabalhar a Bíblia. Vocês trouxeram a Bíblia hoje? Amém. Ô, glória, rapaz. Vocês vieram com a Bíblia, foi? Abra aí João 14, 16. O que é que diz aí? João 14, 16. Até o 17. Pode ler? Sim. Eu pedirei ao meu Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Amém? Eu pedirei ao Pai e ele vai lhe dar um conselheiro, tem. Diz o quê? Consolador. Sim, mas antes da palavra consolador, ele diz assim, eu pedirei ao Pai e ele vai lhe dar. Ele vai dar um consolador. Consolador. Outro? Então, se ele vai dar outro, é porque já tem um. Não é não? Yes? Understand? Por isso que a gente precisa saber entender e ler a Bíblia. Ele está dizendo, eu pedirei ao Pai e ele vai nos dar outro consolador. Então, se o Espírito Santo é outro, é porque eu sou um consolador. Então, Jesus é a mesma pessoa. Eu vou, mas vai vir outro. Outro, ele não vai vir um, ele vai vir o outro. E quando se diz, amados, o outro, é porque está no mesmo nível. Ele vem fazer a mesma coisa. Não há contenda entre eles. Há uma unidade. Amém? Então, preste atenção no que está escrito na Bíblia. Ele possui todos os atributos de personalidade e divindade. Intelecto, emoções, vontade. Ele tem eternidade, veracidade, onipresença, onisciente e onipotente. Abra aí lá em Salmo 139, verso 7. A gente não vai ler todas algumas referências, mas Salmo 139, verso 7. Eu quero que essa igreja ela seja cheia do Espírito Santo. Esses crentes sejam cheios do Espírito Santo. Salmo 139, 7 diz o quê? Para onde poderia ir teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Exatamente. Não tem para onde ir. Ele está dizendo exatamente isso. O Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, é onisciente. Ele tem um intelecto, ele tem emoções. Tá? Nós vamos ver durante todo esse estudo a pessoa do Espírito Santo. Nosso primeiro encontro com o Espírito Santo, presta atenção, quando é que nós nos encontramos com o Espírito Santo? Qual é o primeiro encontro com o Espírito Santo? É quando ele nos convence do nosso pecado. Tá? Nos mostrando que não podemos viver sem Jesus. Tá? O Espírito Santo é exatamente, ele veio fazer essa obra. Que obra? Ativar em nós a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Ele veio trazer a redenção, nos mostrando que não podemos viver sem Jesus e nos revela o julgamento que está vindo para aqueles que morrem sem um Salvador. Abra aí lá em João 16, 8. O que é que está dizendo aí? João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Até o 11. Do
do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém. Essa é a obra do Espírito Santo. Esse é o primeiro encontro com o Espírito Santo. Tá? Ele vem trazendo uma realidade eminente. Uma realidade, amados, que está para acontecer. É isso que nós precisamos entender. E eu, graças a Deus, eu entendo que vocês entenderam. O Espírito Santo é sabedoria, né? É o quê? Sabedoria, que tem conversa, livra, plana. Sim. Tudo. Olha, as pessoas, elas estão acostumadas com as situações. E às vezes não percebe um perigo iminente. Porque as pessoas estão acostumadas, tá? Acostumadas com tal situação. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje eu vi uma cena, uma reportagem no celular, lá no Rio. As pessoas estavam na praia, tem gente na praia. Estava até uma mãe com uma criançazinha na beira aqui da praia, as barracas, aquelas sombrinhas, o pessoal lá na praia e tal. Tem uma onda. Mas não era aquela onda de trem, né? Aquela que vem com uma espuma assim, que depois que morreu, né? Ela caiu, e manchou, aí veio aquela onda assim. Pronto, veio ela. Aí a mãe com a criança aqui na praia olhando para a onda, amado, a onda veio. E ela não parou onde eles pensavam que ela ia parar. Ela entrou de praia, pegou a mulher, criança assim, lepte, saiu levando. O pessoal que estava nas barracas saiu levando o homem, os gordãozão, barrigudão, saiu se arrastando, saiu levando os homens. Barraca para todo canto, por atrás de apanhar as coisas e derrubar, destruir tudo. O que é que eu quero dizer com isso? Eles estavam acostumados com a onda. E não perceberam que naquela onda tinha um perigo iminente. Assim é o mundo está hoje. A gente prega a volta de Jesus. O mundo está aí, as catástrofes, os sinais. Jesus disse os sinais. Mas só quem vai entender esses sinais é quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, acha normal. Igual essa ondazinha, isso aí, ela vai aqui, vem, bate, vai da gente e volta. Vá. Então é exatamente assim que vai acontecer. Tá? À medida que nos arrependemos, primeiro, o Espírito Santo, o primeiro encontro com ele convence você. Olha, você é um pecador. Você sua vida está em pecado, tem que se ajeitar. Tem que se converter de acordo com a palavra de Deus. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu entendi a vida que eu estava levando. O Espírito Santo abriu meus olhos. E aí eu percebi o estado em que eu estava. Eu fui para a palavra de Deus. E o Espírito Santo abriu os meus olhos. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, caiu as escamas dos olhos dele. Né? Por quê? Porque Satanás cegou o entendimento da humanidade. Entendimento da humanidade. E aí quando isso aconteceu, quando eu abri as Escrituras, o Espírito Santo trabalhou em mim, aí eu entendi que eu precisava correr para Jesus, eu precisava aceitar Jesus. Aí, amados, é o que acontece. Quando o seu entendimento é aberto, aí você precisa tomar uma decisão. Por quê? Porque não é a força. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. Tá certo? A Bíblia não é um machado, não é um tijolo para na cabeça das pessoas e condenar ela. Então foi assim que aconteceu comigo, e eu creio que foi assim que aconteceu com você também. Então, ele nos mostra que não podemos viver sem Jesus. E ele nos revela o julgamento que está por vir. E à medida que nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e recebemos o dom da salvação. À medida que nos arrependemos. Não é assim. É uma medida, né? Vai sendo acrescentada a cada dia. Você vai abrindo o seu entendimento. Você é como uma criança que foi gerada e agora, amados, ela vai recebendo conhecimento. Não é assim da noite para o dia que ela aprende tudo. Tá certo? Então, é na medida. Né? À medida que nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e recebemos o dom da salvação. O Espírito Santo, amados, ele regenera nosso espírito humano interior.
regenera. O que é isso? Regeneração é a mesma coisa de nascimento. Foi exatamente isso que Jesus falou lá para aquele homem que veio conversar com ele, o mestre da lei, homem entendido das Escrituras. Está lá em João 3, 4. E aí ele chega para Jesus, vem na esconderizinho na noite, escondido, ninguém vê ele, né? Ele era importante, foi falar com Jesus. E Jesus veio perguntar acerca do Rei de Deus. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Nicodemos, é necessário tu nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque Jesus não adiantava falar para ele. Porque ele não tinha nascido de novo, ele não ia entender. Os discípulos que conviveram com Jesus passaram quase 2 anos com Jesus. Quando Jesus falou da descida do Espírito Santo, ele veio falar de coisas terrenas, de situação política e religiosa. Para você ver. E é exatamente isso que Jesus foi lá no centro da questão. Nicodemos, tu só vai entender o que eu estou falando se tu nascer de novo. Da água, que é do batismo do Espírito Santo, ou seja, eu reconhecer que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecador. Tá? Confesso diante de Deus e diante dos homens. Aí você é batizado. E do Espírito, amados, é receber o poder do Espírito Santo de Deus, e aí vem a salvação. Tá? Não é uma lógica de acontecimento. Ah, pastor, mas espera aí. Quer dizer que eu tenho primeiro de ser batizado para depois receber o Espírito Santo? Não. Jesus não falou de uma lógica de acontecimentos. Certo? Até porque você não é batizado assim que confessou Jesus. Antes tinha esse termo, né? Antes era assim. Então, à medida que nos arrependemos, confessamos nossos pecados, recebemos o dom da salvação, e o Espírito Santo regenera o nosso espírito humano interior morto. Nós somos ressuscitados. Você estava morto, mas foi ressuscitado. Tá? Mortos aonde? Nos nossos delitos e pecados. Que agora se torna sensível às coisas espirituais de Deus. Agora, há uma segunda obra. A primeira obra do Espírito Santo. Ele nos mostra que nós não podemos viver sem Jesus. Ele nos convence. A primeira obra do Espírito Santo é nos convencer, tá? Do pecado, do juízo e da justiça. E depois, agora, a segunda obra do Espírito Santo é quando ele batiza um crente. Tá? Atos 2, 1. Só um. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Batismo do Espírito Santo, a presença, a descida do Espírito Santo naqueles homens que até então eles não entendiam, tá? A missão de Jesus, eles não entenderam até então. Eles precisavam no Espírito Santo de Deus para poder entender as coisas de Deus. Nicodemos, aquele homem, mestre da lei, um conhecedor, doutor da lei, mas ele só conhecia as Escrituras, ou seja, só o que estava aqui escrito, era um entendimento deles, mas eles não estavam vivendo como era o propósito de Deus, porque eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham nascido de novo. Então, esses homens aqui, os discípulos de Jesus, a qual Jesus deu uma ordem, e eles obedeceram essa ordem, e aí veio o Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, né, na festa de Pentecostes, desceram sobre eles, tá? E então capacitou eles a pregar o Evangelho na língua daqueles povos. E Jesus disse: mas recebereis poder quando descereis sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. E eles começaram a testemunhar, tá? A obra que Jesus tinha feito. Ele está disponível para todos. Atos 2, 39.
promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pronto. Até então, amados, essa descida do Espírito Santo, ela foi específica, apenas sobre os apóstolos de Jesus. Depois da descida do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, aí sim, foi liberado agora o Espírito Santo. Por quê? Porque eles iam agora testemunhar, eles iam agora pregar o Evangelho, e as pessoas iam ser alcançadas, e elas precisavam desse poder também. E é exatamente, o poder é para todos, é para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, mas é você que vai transmitir, amados, tá? É você que vai transmitir, tá? As maravilhas de Deus, mas por quê? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo, tá? Sem o Espírito Santo não temos como fazer a obra de Deus. E, amados, é um dom de capacitação, ajudando o crente a viver uma vida santa, através do poder do Espírito Santo, o Consolador. Nos tornamos mais semelhantes a Jesus para fazer a vontade do Pai. Prestaram atenção? Amém. Através do poder do Espírito Santo, o Consolador, nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Viu? Só temos condição de nos parecer com Jesus se o Espírito Santo estiver agindo na nossa vida. Por isso, amados, essa é uma das identificações principais da obra do Evangelho na nossa vida. É você ser parecido com Jesus. Como é que a gente é parecido com uma pessoa? Uma convivência. O que mais? Relacionamento. O que mais? Como é que a gente... Eu vou dizer para mas tu tá muito parecido. Tá igualzinha. Você fala do mesmo jeito. Você fala do mesmo jeito. Até às vezes se veste do mesmo jeito. Amados, preste atenção. Ainda não havia descido a questão do Espírito Santo. Mas Jesus tinha pregado o Evangelho. Aqueles homens se converteram. E qual foi realmente um dos sinais pelo qual Pedro foi identificado como discípulo de Jesus? Quando Jesus foi levado para o templo, a pessoa disse, ele tentou negar Jesus. E a pessoa disse, não, você fala igual a ele. Tá? Então, amados, nós seremos identificados como discípulo de Jesus, como pessoa de Jesus, se também nós falarmos igual a Jesus. Se nós andarmos como Jesus andou, tá? E quando eu digo andar como Jesus andou, amado, não é imitar os passos de Jesus, como é que eles falam? Andavam, né? Sentiam? Não. Quando eu falo, amados, andar igual Jesus andou, é o caráter. Viu? É o caráter da pessoa. Além disso, amados, o dom é principalmente para a capacitação de testemunhar as outras pessoas. Tá? Em Atos 8, já falei sobre isso. Tá? Principalmente. Por isso, amados, que eu não entendo, não entra na minha cabeça, como é que a pessoa diz que tem o Espírito Santo, que se converteu, mas é muda, se senta do lado de uma pessoa, vai daqui para Fortaleza e não abre a boca para nada, a não ser só se for para dormir no carro, nos bancos desses homens. E a pessoa está aqui do teu lado e você não prega o Evangelho para ele, não entende. Porque, amados, não é porque eu sou pastor, não. Mas, amado, é porque eu não posso negar. Mas tem uns, amados, que é agente secreto de Cristo. É identificável. Não dá para identificar. Porque ele está tão ali camuflado que ninguém conhece. É todo parecido. Então, amado, como é que pode um negócio desse? Se o poder do Espírito Santo foi liberado para os discípulos, Jesus disse, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins. Ou seja, não é só que você vai parar para Fortaleza, é para onde for, é para onde você for. E a pergunta é, será que você recebeu esse poder? Ou ainda ele não veio para a tua vida? Você fica nos estabelecimentos, fica nos lugares e nada, mano, nada.
Isso eu não sei. Isso não incomoda não você. Você não fica incomodado não. Porque você está do lado de uma pessoa que está indo para o inferno, que precisa de salvação, a vida está de irmã lá. Amados, ele visa, amados, executar, prestem atenção, o Espírito Santo, o poder dele, ele visa executar a vontade divina em relação a toda a humanidade. A toda a humanidade. É para todos. Abra aí Ezequiel 36. Ezequiel, lá no Antigo Testamento, tá? Ezequiel 36, verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. 37? 27. Sério. Dê novamente aí. 36, 27, né? É. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Certo. Porei dentro deles o meu espírito. O Senhor estava falando. Até então, eles não tinham a presença desse espírito na sua pessoa. O Senhor diz: eu porei dentro deles o meu espírito, para que eles andem de acordo com a minha vontade, com aquilo que eu estabeleci. Portanto, amados, como é que pode um crente que diz salvo em Cristo Jesus não anda de acordo com a vontade de Deus? O Espírito Santo tem liberdade, está preso. Para dizer, não amarrei, o Espírito Santo está amarrado, em vez de amarrar o demônio, que precisa ser amarrado na sua vida, sei lá onde é que está, e aí amarra o Espírito Santo, e o demônio fica solto. E aí dá os testemunhos. E esse Espírito, amado, ele esteve soberanamente ativo na criação. Lá em Gênesis 1, fala. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Ele estava na criação. Também ele esteve envolvido na encarnação. Lá em Mateus 1, quando o Espírito concebeu a Maria. Ele esteve na encarnação de Jesus. Jesus nasceu de novo. Né? Nasceu do ventre de uma mãe, tá certo? Mas quando eu falo encarnação, porque senão o pessoal, né, tem aí essa seita, né? O pessoal tem essa história de se encarnar, né? Jesus nasceu, foi gerado do Espírito Santo, nasceu do bebê, tá? Só que quando fala encarnação aqui, amados, é porque Jesus já existia, tá certo? Não adianta as pessoas especular, mas vai com esse negócio de encarnação aí. É o único que foi encarnado. Exatamente. Não existe Não tem outro. Não existe outro encarnação. Isso. E é o mestre divino que guiou os apóstolos e profetas a escrever a Bíblia. 2 Pedro, olha aí, carta. Lá para as cartas, finalzinho. 2 Pedro 1, capítulo 1. 2 Pedro 1, 19. Eu quero trabalhar a Bíblia, Marcos, para que você realmente testifique, tá? Não fique só naquilo que eu estou falando, mas para que você realmente testifique, né? Que a palavra de Deus respalda, tá certo? O estudo. Pode dizer? Pode. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alma nasça no coração de vocês. É o 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, movidas pelo Espírito Santo. A profecia, ela precisa ser palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo. Não é palavra de homem, movida pelo homem. É palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo. Tá? Ele está trabalhando para levar as pessoas à salvação.
João 3:5 diz o quê? Nós estamos falando exatamente sobre a pessoa, quem é o Espírito Santo e o que é que ele faz. João 3:5-7. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito, meu filho, é Espírito. Tá? E todo cristão possui a presença do Espírito Santo desde o momento da salvação. Lá em Romanos 8:29 diz o que? Romanos 8. E todo crente possui a presença do Espírito Santo desde o momento da salvação. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Amém. Como é que você está questionando 9? Se eu só com 29, 29? 8,9. Não, 8:9. Tá gravado. Eu tenho provas. Está aí. E todo crente possui a presença do Espírito Santo desde o momento da salvação. E aí eu deixo aqui a pergunta: se todo crente tem a presença do Espírito Santo, onde é que ele anda na sua vida? Se todo crente tem, a presença de todo crente tem, está aí. Romanos 8:9 está testemunhando exatamente isso. Continuando. É nosso dever ser cheio e controlado pelo Espírito de Deus. Vamos lá para Efésios 5:18. É nosso dever ser cheios e controlados pelo Espírito de Deus. Efésios 5:18. Não se embriaguem com o vinho que leva à livre, mas deixe-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva ao pecado, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha essa palavrinha que tem aí. Deixem-se. O Espírito quer encher, mas você precisa deixar. Tá? Deixem-se. Tá? Deixa fazer, deixa entrar, deixa mover, é o Espírito Santo não. Todo crente tem o Espírito Santo, mas precisa deixar. E tem gente que não deixa nem a pau. Por quê? Porque continua a mesma pessoa. Ele continua querendo ser a mesma pessoa. Aí fica, por isso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. É essa guerra que tem. Mas essa guerra está acontecendo porque você está permitindo. Você não morreu. Tem que morrer para poder nascer de novo. Continua dando liberdade à carne. E é exatamente esse um dos maiores problemas dos crentes. É porque se diz convertido. O Espírito Santo está aí, mas não anda de acordo com a vontade do Espírito Santo, anda de acordo com a vontade da carne. Fazendo os desejos da carne. Não é porque eu não consigo, é porque eu não resisto. E aí vai, porque eu. E exatamente, sabe quando é que você vai vencer isso? Nunca! Porque exatamente é você que está lutando, amados. É você que está lutando. Estava lendo um livro sobre. Diz o livro: sexo não é pecado, mas lascívia sim. E ele vai contar a história de jovens, né, que se converteram. E aí vocês sabem, né? Jovem, na puberdade e tal, né, vem os desejos. E aí vem aquela condenação. O diabo diz: tá fazendo isso, né? Amados, tudo foi Deus que criou. Os desejos foi Deus que criou. O sentimento que tem aqui dentro foi Deus, não foi o diabo, não. Ele deturpa isso aí.
né? E o trabalho dele é acusar, né? Tá certo? E aí, amados, conta a história desses jovens que eles fizeram um propósito de se manter puro. Conseguiram durante um tempo, mas depois caíram no pecado. Aí vem a condenação. Mas é exatamente isso que acontece quando você faz esse propósito e você faz na carne. Você não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E aí é você que continua no leme desse barco. O Espírito Santo deixa eu dirigir, que eu não sei. Por aí tu vai se lascar. Mas eu sei, sai o tiro de letra. Puf! Tá? Por quê? Porque não tem lugar. Não se encheu. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. E ele concede, amados, dons espirituais aos cristãos para edificação da igreja. Nós estamos estudando aqui na classe bíblica, na escola bíblica, os dons espirituais, né? O apóstolo Paulo vai estar aqui, vai trazer uma relação dos dons espirituais para que eles sejam usados na igreja, tá? E fechando essa primeira parte, e ele diz aqui, faz uma síntese de tudo aquilo que a gente leu. Vejamos algumas de suas características. Primeiro, o Espírito Santo, ele é igual, ou seja, igual em substância com o Pai e Filho, ou seja, ele é a mesma pessoa. O Espírito Santo visa executar a vontade divina em relação a toda a humanidade. Ezequiel diz que a promessa é para todos, tá? O Espírito Santo esteve envolvido na encarnação, lá em Gênesis, né? Ou em Mateus, né? No nascimento de Jesus, da forma como ele foi gerado. O Espírito Santo é mestre divino que guiou os apóstolos e profetas quando eles se comprometeram a escrever a Bíblia. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus inspirou esses homens pelo Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, amado, ele está trabalhando para levar as pessoas à salvação, tá? Você nascer na água do Espírito. Todo cristão possui a presença do Espírito Santo desde o momento da salvação. Lá em Romanos 8:9, como acabamos de relatar, tá? É dever de todos os nascidos de novo serem cheios do Espírito Santo e controlados por ele, tá certo? Controlado pelo Espírito Santo. Sabe por que a sua vida ainda, meu filho, não foi para frente? Sabe que ainda você continua caindo nos mesmos pecados? E aí já tornou alguns de pecado de estimação. Você convive com esse bichinho, tá? Porque você nem se encheu, e como você não se encheu do Espírito Santo, não foi controlado por ele. Está sendo controlado pelos desejos da sua carne. Eu não posso, eu não consigo, eu tentei. Eu já falei aqui sobre tentar, né? Tá certo? O diabo tentou Jesus no deserto. Tentou, mas não conseguiu. Então, tentar, amados, já sabe como é que eu expliquei aqui, tá? E o Espírito Santo administra dons espirituais aos cristãos e não o faz nem para glorificar a si mesmo, e nem os dons que ele dá. Está lá em Romanos 12, tá? Em Pedro, 1 Pedro 4:1. Fala, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons, que os dons não é para a sua edificação, é para a igreja. E o Espírito Santo está trabalhando na edificação dos cristãos na igreja local. Leia João 14:26. O Espírito Santo está trabalhando na edificação dos cristãos na igreja local. João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo vai trazer memória, vai lembrar. O Espírito Santo vai ensinar, tá certo? Para quê? Para a edificação da igreja local. Na próxima terça-feira nós vamos ver aqui as 10 funções do Espírito Santo na nossa vida. 10 funções do Espírito Santo na sua vida. Eu espero, amados, que através e por intermédio do Espírito Santo que está nesse lugar. Vocês creem nisso? Amém. Vai crer, porque pelo menos vai estar na sua vida. Então, através do Espírito Santo, amados, que está na sua vida, sejamos despertos, amados, a não deixar ser cheio do Espírito Santo. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Aí, meu filho, você vai ver a diferença. Você vai ver, amados, que motorista habilitado.
profissional, é o Espírito Santo para guiar a sua vida. Você vai ver. Você vai ver, amado, por quê? Porque Ele é onisciente, é onipresente. Ele sabe o melhor caminho. É melhor do que, amado, aquele do Google, né? Do que esse aplicativo do Google aí, tá? Que já tem muitas pessoas que ele disse, entra à direita, a pessoa entrou à direita, viu o carro de frente, pá, bateu. Porque ele confiou no Google, né? E a rua tinha mudado o sentido. Tá certo? Mas o Espírito Santo não tem nem perigo de errar. Ele não vai mandar você entrar à direita, se lá é proibido você entrar. Então, amados, eu espero. Estou orando ao Senhor. Porque é essa dificuldade que eu vejo, amados. Cadê o Espírito Santo na igreja? Cadê o poder de Deus? Cadê a manifestação do Espírito? Através dos milagres da cura, através dos testemunhos de mudança de vida, da família sendo alcançada porque você mudou a vida. A maioria, amados, eu estava falando até com minha esposa. Às vezes as pessoas imputam a você, ou seja, questionam você, por que seu filho não mudou? Você é o pastor, por que seu filho não se converteu? Amados, porque é uma obra do Espírito Santo. Porque será que a minha vida, o testemunho da minha vida não presta para eles? Não é isso. É porque falta ainda, é o tempo de Deus, a obra do Espírito Santo, convencer, e eles têm que tomar a decisão, porque eu tomei quando o Espírito Santo me convenceu. Quando ele me mostrou quem a porcaria que eu era, meu filho, eu digo, não quero ser mais isso não. E aí começa. Primeira coisa que precisa ser feita, abandonar, deixar. Por isso que Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa, e aí vai, faz uma lista, né, de mim, não me ama. Porque, amados, uma conversão, o primeiro passo da conversão, amado, é você começar a abandonar um bocado de coisa. Abandonei festa, abandonei futebol, bebida, prostituição, saí, abandonando, saí deixando. Até porque minha vida mudou, não tinha como. Então não dá para ter uma vida paralela. Não dá, eu não entendo como é que pode. E eu vejo, amados, que muitas vezes a pessoa perde essa caminhada na igreja, por quê? Porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está na vida dela, mas não está agindo. Aí, amado, eu vou dizer, o culto, o louvor, ao irmão que está cheio do Espírito Santo, meu amigo, pensa. Às vezes ele está até ali dançando, a coreografia é totalmente diferente, né? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele está ouvindo outra música, tá? Infelizmente é isso que está acontecendo na igreja. Mas eu espero que através desse trabalho, é apenas um instrumento, mas o principal é a ação do Espírito Santo de Deus. E somos nós que permitimos, amém? Amém. Vamos ficar de pé, gente orar.